Muito bem, estamos de volta com o nosso BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. E já de cara, eu achei interessante no intervalo, né? O Maurício já pegou o livro, o Will já pegou o livro, né? E as pessoas não conheciam, né? Como eu também não conhecia. Ô Paulo, eu queria que você falasse do livro então, né? Vamos começar por ele aí. Né? Tá Você bom. quer segurar o livro, Paulo? Não, podem ficar à vontade. Bom Você livro. já viu, reviu esse livro várias vezes, né? Já vi. Na época eu não fiz parte da pesquisa, queria ter feito, porque Sim. o teatro também faz parte da minha vida. Eu trabalhei com alguns grupos de teatro em Belo Horizonte. E esse livro, na verdade, ele é fruto de uma pesquisa que foi feita para o registro das expressões teatrais, dos lugares de teatro como patrimônio material da cidade. E aí ele foca muito no teatro de rua, nos teatros de bonecos e em alguns outros espetáculos que fizeram, né, parte aí Sim. de toda a história de Belo Horizonte e também de alguns lugares. Então ele fala do Teatro Francisco Nunes, fala do Teatro Marília, do Galpão Cine Horto, entre outros que estão aí. Muito bom. Dá pra gente falar que Belo Horizonte tem um teatro forte, característico, uma cara nossa, Paulo? Eu acho que sim, assim, eu acho que o Will e o Maurício também vão poder falar até melhor que eu, mas eu acredito Não, mas você, muito né, no... como produtora, como Sim. pessoa gerente pública agora. Sim, eu vejo muito a relação do teatro com a cidade, principalmente com os espaços urbanos. Vamos lá. Sabe, assim, então, se você for pensar, o teatro de rua mesmo, né, com o Grupo Galpão, que começou e hoje é uma expressão, né, um grupo que internacionalmente conhecido. Então ele tem essa coisa do teatro de rua, das né? apresentações, né, assim, tradicionais Praça do na Papa, cidade, né? Praça As do apresentações do Papa. Galpão na Praça do Papa. Exatamente, Muito histórico. Num frio É. danado, mas todo mundo lá, né? Isso, e temos o Festival Internacional de Teatro, Esse está na 10ª, esse ano faz a 15ª edição. Ele trouxe essa ocupação do teatro, né, nas ruas de Belo Horizonte, dando mais acessibilidade, muito forte, né? Vocês lembram, assim, o Generique Vapê, que foi... os azuis, os franceses azuis. Exatamente, os azuis que foram pela Afonso Pena descendo até a isso. Praça da Estação. Isso Os espanhóis cuspindo marcou, fogo, né? Belo Horizonte, os espanhóis cuspindo fogo. O próprio Giramundo com os bonecos, né, também que faz uma No Parque ocupação Municipal, grande. maravilhoso. Peterbrook, né? Teve aqui. Peterbrook Claro. foi no Palácio das Artes, Artes, eu né? vi. Então, assim, eu acho que Belo Horizonte tem uma relação muito forte, o teatro tem uma relação muito forte com a cidade, e a gente vê isso até pelas efemérides que a gente está tendo, assim, nesses anos. O Maurício falou dos 35 anos da Cangaral, Isso. a gente tem 45 anos da Oficina Multimédia, dirigido pelo Perfeito. Elione. Nós temos 40 anos esse ano do Galpão, que está fazendo essa turnê em Belo Horizonte. Isso. Tem parceria com a prefeitura, a gente fez uma apresentação no Barreiro e foi lindo. Porque muita gente ainda não tinha tido contato com o galpão na rua e na praça de casa, Isso. que foi na Praça da FEBEM. Giramundo, eu acho que fez também. Giramundo, 50 anos, né? ano passado, sim. Aí a gente fez tem 50 anos. 50 Esse anos, foi Álvaro centenário. Que Apocalipse. loucura, né, gente? Sim. Graças a Que Deus. loucura. Uma luta. E aí, assim, 4 Locinhos fazendo 15 anos. A Matrux, 30 anos, está em turnê também. Teve um espetáculo lembrado. lindo domingo. Uhum. O Nhoque, no Parque Municipal, lotado. Foi muito bonito. É muito emocionante ver essa retomada, né? Da força que tem, né? A força do teatro, assim, é muito emocionante. Porque eu acho que na pandemia os atores, os grupos de teatro foram os mais sacrificados. Porque, de uma forma ou outra, a música, ela, né... Conseguiu transmitir Conseguiu online. transmitir as online, lives, no né? cinema teve muito trabalho, porque Uhum. também fez outros, né? O audiovisual absorveu a música. Exatamente. Agora o teatro, mesmo que tenha tido experiências por outras formas de mídia, né? Eu vi um espetáculo por Telegram, a gente viu virtual, mas não é a mesma coisa. Até por causa o olfato. Cadê aí, o ó. perfume Não, que a gente não sente? adianta. Eu acho Vocês Paulo, tentaram? As sensações... Tentaram, quando entrou a pandemia. E aí? Tentamos, a gente foi convidado, nós fizemos inclusive dois espetáculos para o Cine Brasil na época, mas tem uma coisa que eu acho pra gente assim, que é a respiração, né? A respiração, o calor do público. Eu acho que esse é o grande barato do teatro. A troca, né? É a troca da Fizemos, energia. fizemos também para o FRJ, né? A mesmo? Universidade Do Federal Rio de convidou a Janeiro? gente, fizemos e fizemos em Fortaleza para o Brasil inteiro também, de lá uma transmissão. Mas é muito chato, gente. Vamos combinar, não tem nada a ver. Teatro é isso, é cheiro. Teatro é a reação da plateia, a reação, né? Olho no olho, né? Rir, não rir, né? Exatamente. o Silêncio. silêncio,
a pausa no teatro é muito importante. A respiração da plateia é uma fala a mais no espetáculo. Então, assim, que legal isso. Isso é muito importante quando você está fazendo uma comédia, por exemplo. Às vezes a gente ensaia uma peça e ela tem lá 1 hora de peça. Mas com a risada, ela passa por 1h10, porque a risada é uma fala. Você tem que parar. E você tem que você dar tem tempo que dar o disso, tempo para a plateia né? rir. Então aquilo ali se torna uma parte do espetáculo. A mesma coisa no drama. Você tem o silêncio, às vezes a pessoa, né, se emociona e aquilo ali faz parte do espetáculo. No espetáculo filmado, né? Isso, O Will, transmitido nós online. fizemos Espírito, gente. O Will faz Espírito, achou em mim há 25 anos. O Will ficou tão nervoso no dia que foi fazer online, que ele esqueceu o texto. Você consegue imaginar? Gente. Porque é um outro lugar diferente. Não é a mesma coisa de fazer televisão, não é a mesma coisa de fazer cinema. É outro lugar e que é um lugar estranho, sabe, para o teatro. É estranho. Concordo demais, você tem muita razão. Vamos aproveitar, a gente está falando do teatro, do espaço. A gente tem aqui né, alguns espaços e eu queria que todos aqui comentassem, né? Vamos soltar um VT que vai falar dos espaços aqui de Belo Horizonte, um pouco na linha que a Paula trouxe pra gente. Vamos lá. Olha aí, ó. Maravilhoso. Vamos nessa então. Esse é o Teatro Marília. Maravilhoso, histórico, né? E que foi recuperado, né, gente? Como já fomos felizes nesse lugar, viu, gente? Que legal. Nossa Já fiz Senhora. muito sucesso aí, meu Deus. Muita coisa Meu primeiro boa. sucesso foi aí. Foi aí? Qual Muito foi? amor, tá vendo? Foi a Noite das Mal Dormidas. Lotava, a Gente. fila ia ali, ó, e descia ali Até a a faculdade Ezequiel Dias. Isso. E ali tinha uns buracos ali embaixo, que a parede era com um buraquinho, e a gente via lá do camarim e falava, meu Deus, tá lotado lá estranho. fora, olha a fila. Que barato. Eu Boa fiz lembrança. muita coisa ali também, fiz Suburbana, fiz muita coisa. É verdade. Muita coisa. Chico Nunes. Chico Nunes. Esse dentro do Parque Municipal. Nossa Vamos lá, Senhora, vamos lembrar. maravilhoso. Que teatro maravilhoso, Não né? é? Vi um Mas eu espetáculo- sou de uma época que esse teatro não era assim ainda. Opa, conta pra gente. Preciso de detalhes. Eu Vamos sou lá. de uma época que quando a Aide Bittencourt nos dirigiu numa peça chamada A Invasão, do Dias Gomes, eram umas cadeirinhas, eu acho que verdes, eu não sei se verdes ou vermelhas, aquelas cadeiras que era só o quadradinho assim, sabe mesmo? aquela coisa? Não tinha, era uma coisa até meio sem conforto Mambembe. demais. Hã? Sem conforto, Sem mambembe. conforto, É. era. Aí o Raul Belém Machado, também já fizemos aí muito sucesso, lotado, fazendo sessão extra aí com o É o Espírito mais, Cheio. o mais novinho é o Teatro Descentralizado da Cidade, que foi fruto do orçamento participativo. As pessoas pediram para tá. que E tivesse um teatro, tivesse teatro ali, no né? bairro. Bacana Alípio de demais. Melo. O Alípio de Melo, Alípio de descentralizando, Melo. né? Maravilhoso esse teatro, a delícia. As pessoas vão nele de chinelo, de bermuda, Isso, é do lado da Tá em casa. casa. Acho que tomou um café e vai ali assistir uma peça. Olha isso, maravilhoso. Muito legal, Eu parabéns. amo esse teatro. O Muito Chico bom. Nunes tem histórias maravilhosas. A única coisa que eu tenho uma pena que eu vou falar, a Paula tá aqui, é bom que ela ouve. E o Chico Nunes ter tirado o estacionamento desse teatro. Sim, eu me sim. lembro que eu assisti aí Denise Stoklas, né? Era um teatro, uma peça lotada, a casa lotada, a gente parava o carro ali e já descia e já estava dentro do teatro. Parava dentro do parque? Era de um Marcos? conforto, Era era uma dentro coisa tão moderna, tão... Como é em São Paulo, né? Sim, sim. O Ibirapuera. E aí tirar esse conforto, isso é uma pena que o Chico Nunes não tem esse estacionamento, porque eu me vi ali, eu vi Laura Cardoso, assim, um assado, fazendo uma peça, um sucesso, também a gente parava o carro lá dentro, e aí a fila, assim, ia até lá na porta. O teatro era tem lindo. montagens maravilhosas. Maravilhosas, esse teatro é Nossa histórico. Senhora, Tem uma muita curiosidade coisa que está no bacana. livro Boa. do Chico Nunes, que ele só é hoje um teatro que recebe espetáculos de teatro por causa dos artistas da cidade. Porque eles brigaram. Porque foi um espaço concebido para música. Isso. Olha isso. E aí, na década de 60, os artistas de teatro indignados falaram, não, a gente também quer apresentar nesse teatro. Não e a sabia. partir daí, Olha. ele Então vamos começou a ter brigar pelo espetáculo. estacionamento, gente. Olha que Mas você notícia sabe que boa. ele é o teatro municipal nosso, né? Isso. O teatro Sim. municipal que a gente tem é o Francisco É o Nunes. Francisco Nunes. E era ali onde era o Cine Metrópole, que era o teatro Ah, é? municipal. Era o Isso, foi Cine Metrópole demolido. que era... Que era o foi- Teatro Municipal. Que era o né, Teatro Caetés, Municipal. né? Que era Caetés. Tem algum... Não, Não, na Caetés Cine Bahia. Metrópole. Ah, Bahia, Na Bahia. Isso, Isso, e é, depois onde foi tem o uma agência cinema. do Bradesco. Isso, né? é.
Temos lugares que perdemos, assim, pro teatro aqui, que você se lembre, hein, Ilvio? Assim, Maurício também. Tem coisas que foram perdidas. Tem teatros que foram perdidos, né? Sim, o teatro Telemig. O Teatro Do Telemig. Futuro, né? Que virou Oi, Teatro Futuro, aquilo Futuro é uma na porra. Porque Venezuela. a classe teatral tinha conseguido que deixasse derrubar o Cine Metrópole Metrópole. a troco de um teatro que a Telemig faria pra gente lá em cima na Afonso Pena. Sim. Foi feito aquilo, ficou um tempo e depois Virou Oi acabou, Futuro virou e Tribunal de depois a Justiça gente- e não manteve o teatro. tá no Tribunal de Virou Justiça, Tribunal de acabou. Justiça. Tomaram Poderia da ter gente. mantido. Os artistas reivindicaram pro tribunal, mas não... Tomaram da gente esse teatro, que é lindo aquele espaço. O Isso. próprio Cine Metrópole, que também era um lugar incrível ali também, que nós perdemos. Ali na Bernardo Guimarães, aquele espaço que era da UFMG, que hoje é um cinema. Tudo bem que é um cinema, dá bem que é um cinema. Ali era um Mas era um teatro teatro. legal Tinha o também. DC da Católica na Getúlio Vargas, que era um Perfeito. teatro. O teatro Sim. do Iquibeu, que O a gente já teatro do fez Iquibeu, muito que- sucesso. É verdade. Acabou, Foi, foi onde embora, nossa né? carreira começou, inclusive. Foi a gente embora. estourou ali, né? O Mas vamos Espírito pensar também o contrário. Tem teatros bons agora. E que a gente né? ganhou Que teatro. a gente ganhou exatamente. teatro. O Raul Belém Machado é uma grande vitória. Cine Brasil. O Cine Brasil, Cine Brasil. Do Minas o Sesc Tênis. Palladium, Minas os dois Tênis. espaços. O Minas Tênis, o SESI Minas, que é lindo. Sim, agora Então, o das espaço. Ciências Médicas, que é um mais moderno, né? Sim, que fala. o Feluma, que é lindo, a gente estreou lá, nós que fizemos uma comemoração de um ano de teatro, é lindo, super bem equipado. O Minas Centro, que agora reabriu. Reabriu, tá muito bacana lindo mesmo. também. Não, É a gente verdade. ganhou muito. Ganhou tá? muitos, mas tem umas coisas que a gente precisa, a gente não pode deixar fechar, sabe? Eu sou contra que deixe fechar teatro. Teatro é uma coisa que não podia fechar nunca. Tem só que abrir mais, né? Tem que abrir isso, mais, é isso. porque eu sei que o povo gosta do teatro, o mineiro gosta de teatro, o mineiro vai a teatro. E eu acho que é uma coisa que a gente não devia deixar fechar, cara. Perdemos o Dom Silvério, Quando você né? perde, por exemplo, quando você perde um cinema igual esse, o Patê que Patê, tinha aqui na isso, da Savassi. Savassi. Meu Deus, toda vez que eu passo ali, Passa eu ali falo uma assim, será que, tristeza, né? será que alguém já teve coragem de abrir isso com alguma coisa? Não, já virou até estacionamento. Estacionamento, É, né? e a gente tem tanta Estacionamento. história linda de filmes que a gente já chorou tanto, já riu tanto certeza. dentro daquele cinema, não já? Agora Eu, temos pelo o menos. Pedro Paulo Cavo, a gente tem que dar uma força pra ele, né? Porque Sim. é um batalhador, né? É. E ali tá pra Com fechar e não certeza. fecha, não Tá é? lá É, com o o Teatro da Cidade, é uma maravilhoso. peleja Resistência. dele, né? Uma luta, né? Perdemos o teatro Da praça. perdemos o teatro da praça, que era uma delícia, super bem localizado. O Dom Silvério, aqui dentro Isso. do teatro do colégio, que é lindo. O Imaculada Conceição o Imaculada- também, que o colégio fechou. O Isabela Isabela Renner, Rennes, o colégio fechou. maravilhoso. Tem. Tá bom, mas vamos ficar calmos. Calmos, porque agora temos uma homenagem aqui pra vocês. E sabe de quem é? Do Edu Costa. Vamos lá, vamos mostrar essa homenagem e, né, e essa relação legal do Edu com o Ilvio e com o Maurício. Bora lá. Então, sobre histórias ou fatos engraçados que já aconteceu comigo no teatro uma vez, não foi necessariamente no teatro, foi dentro de um ônibus cheio, e uma senhora, e eu tenho muita vergonha de conversar em ônibus, né? E uma senhora me olhou, o ônibus estava bem cheio mesmo, e a senhora olhou e falou assim: menino, eu vi uma peça sua ontem. Eu falei assim: ah, que bom, a senhora gostou? Ela: gostei demais, eu ri demais do César, ué. E aquilo, o ônibus todo olhando para mim. E aí ela falou assim: e aqui, vocês artistas, vocês andam de ônibus? Eu falei assim: é por causa da lei seca, né? Ela: mas é segunda-feira, 10 horas da manhã, e você já bebeu? E aí o ônibus todo olhou para mim e a galera riu e eu desci porque foi difícil. Mas é esse caso aí. Um abraço. Meu amigo. Muito bom, querido. Edu. Legal, Edu é Eu tudo, amo cara. esse cara. Ele tá conosco no Velório Brasileira viajando. O Edu, ele é maravilhoso porque ele tem histórias maravilhosas. Essas histórias, É, ele não tem é? histórias maravilhosas. E é um grande ator, né? E um bom contador de história também. Bem bom Nossa, contador de eu história. amo. Porque assim, não sei se é tudo verdade, mas a gente gosta, né? Nem tudo é nem verdade, precisa mas ele é ser. tão bom que ele conta como se fosse. Muito E um legal. cara de coração muito bom, muito bacana. Agora essas coisas já aconteceram com vocês, né? Imagino, né? Por Ah, causa do já. sucesso. Várias E na histórias. rua, como é que é isso, assim? Né? As Várias pessoas histórias. reconhecerem. Acontecia comigo assim naquela época que todo mundo, que a gente estava começando com o Espírito, o Carlos Nunes estava fazendo
Qual que é? O Festa de como, buffet. como sobreviver. Festas de buffet escasso. É, né? como Isso. sobreviver em festas e recepções com buffet escasso. Isso. Chegava gente para comprar ingresso e falava assim, eu queria aquela peça que o espírito passa fome na festa. Tinha muita música. O espírito vai no buffet, você tem que decidir ou você quer uma ou você quer outra. Tinha muito disso. E, tem casos muito engraçados que às vezes eu fico assim... A gente tem uma história que pode falar. o Will um dia passou mal em cena. Aí parou a peça. No espírito? No espírito. Parou a peça, ele caiu em cena e machucou. Aí, quando ele falou assim, Maurício, eu falei, gente, o Will passou mal, me chamou eu pelo entrei em nome. cena e a plateia, Aí eu falei, gente, é o seguinte, o Will passou mal. Eu falei, gente, ele passou mal, a gente vai parar a peça e tal, e aí vocês podem pegar o ingresso e voltar outro dia. Aí uma doninha falou assim, aí beleza, uns levantaram, foram saindo, não sei o que, Aí eu olhei, continuei aqui esperando o Will, um grupo ficou, né? Aí eu falei, gente, olha, não vai ter mais a peça. Eu assim, ó, eu não gosto dessas peças interativas, eu não vou ficar aqui pra eu não perder meu lugar. Certo? Tem coisa lá. Eu falei, não, aí entrou... Todo mundo de volta? Entrou Segurança. o pessoal com a maca, Maca? Nós chamamos a ambulância, porque não podia Que mexer. isso, Will? Quando o pessoal entrou com a maca, que elas viram, assim, então é verdade, ele machucou mesmo. Coitado. Eu falei, machucou, gente, não vai ter peça, acabou, vai embora. Aí que elas levantaram e foram embora. Caramba. E ele saiu na maca. Parece que isso marcou mais você do que o Will, né? O aperto foi mais... mas o Maurício Porque gosta ele de história. tava- Maurício é igualzinho o Edu, eles gostam de histórias, História. sabe? Mas é porque ele Isso. tava lá gritando de dor, né? E eu que fiquei com aquele povo, né? Preocupado. Ficava entre ele e o povo, assim, não sabia quem ia atender. Que barato. E o respeito ao público, né? Isso é fundamental, né, gente? Claro. O público não é idiota, né? Ele saca as coisas. Não, e foi muito legal nesse dia, porque assim, ninguém quis o dinheiro de volta. Todo mundo trocou para outro dia, Confiança. sabe? E aí voltou outro dia, e aí eles viram que era verdade, que ele estava machucado mesmo. E aí nem foi com você, né? Acho que aí nós fizemos com o stand-in. Vocês Era têm Juliana noção Maia. que vocês foram fundamentais para a campanha de popularização do teatro? Ah, não fale isso não, que eu Foram, fico não é? emocionado. Foi uma retomada orgulhoso. para um outro patamar, não é, Eu Val? acho que é furar bolha, sabe? Assim, Isso, boa expressão. né? É acessibilidade, assim, né? Porque Eu não sei se é ser fundamental. Eu acho isso muito forte. Sim, acho eu que a gente tô falando. Não é Ó. merecedor disso, não. Mas eu acho que a gente ajudou muito uma determinada fase do teatro mineiro a popularizar o teatro mineiro de uma forma onde as pessoas iam e falavam assim. E isso é uma coisa que a gente carrega na nossa empresa e nas coisas que a gente faz. Podem não gostar do meu teatro, podem não gostar do meu espetáculo, mas qualquer coisa que eu ponho a mão para fazer, eu faço com honestidade, com profissionalismo. Entende? Então se a pessoa chegar lá e falar assim, não gostei desse texto, não acho isso bom, Ok. tá tudo ok. Mas você viu um bom cenário, você viu uma boa direção, você viu uma boa luz, você Uma viu boa isso produção, tudo. bons Boa atores, produção. né? Então eu acho Dignidade. que isso, esse respeito que nós tivemos e temos até hoje com o público, e quero morrer tendo esse respeito com o público, eu acho que ninguém tira esse mérito da gente, não pode tirar. Mas eu acho muito grande, muita responsabilidade quando você diz isso aí a respeito da campanha. O Espírito levou muita gente ao teatro pela primeira vez. Isso é isso que eu muito queria dizer. importante. Assim, muita gente conheceu o teatro através do Espírito Baixou em Mim. É Então, o que assim, a Paula falou, da furar a bolha. Gente isso que é não tinha muito ido ao teatro. importante. E a gente viu isso acontecendo assim. As pessoas chegavam, por exemplo, na campanha e falavam assim: me dá ingresso para o Espírito Baixou em Mim. Aí fala assim: não tem. Aí fala assim: para que dia tem? Aí fala assim: tem para daqui 20 dias. Me dá para daqui 20 dias. E eu vou comprar uma peça hoje. Então, isso era o próprio Simpar que falava com a gente. Então, eu entendi essa fala sua nesse lugar aí. Isso. O Espírito trouxe alguém que nunca tinha despertado para o teatro, ele trouxe para o teatro. Então, isso E realmente... traz ainda. E aí a importância de vocês continuarem durante quanto tempo vocês ficaram na campanha? Nós estamos há nós estamos 24 anos. 24 hoje anos. hoje Olha a aí. gente estava fechando a data do ano que vem. Tá vendo? 24 anos. A gente foi para São Paulo, que foi um sucesso muito grande, assim, de popular, né? Em São Paulo, de um espetáculo mineiro, muito sucesso. 5 anos, agora nós vamos fazer de novo em março, a gente está em São Paulo de novo com a peça. Fizemos Rio de Janeiro, 1 ano lotando Rio de Janeiro. Então, assim, é claro que isso nos orgulha, porque a gente é mineiro, porque a gente adora falar que é daqui, porque a gente adora quando chega lá o povo fala assim, o sotaque seus é lindo. Aí tem gente que fala, vocês não têm vontade de disfarçar? Eu falo, não, a gente adora ter o sotaque mineiro, a gente adora que as pessoas saibam que a gente é de BH. Isso é uma coisa interessante, porque nós temos, durante muito tempo, né, nós tivemos vergonha do nosso jeito de falar, do nosso sotaque.
Eu me lembro quando eu comecei no rádio, né, tinha que disfarçar, porque não pode, esse tipo. Bom, mas eu faço uma rádio pra cá, né, para as pessoas. Então isso é muito legal da parte de vocês. Imagina, eu tenho maior orgulho de Minas. Eu moro em BH por opção, assim, eu gosto de morar aqui. Eu não moro em BH por falta de opção. Eu tenho opção de morar. Eu tenho casa em São Paulo. Pra sair, sim, eu tenho casa em São Paulo. Isso. Mas eu opto em morar aqui. Eu quero morar em Belo Horizonte. Quando eu vou em São Paulo, eu vou lá, faço minha temporada, fico lá o tempo que eu tenho que ficar, ou se o trabalho que eu tiver que fazer, mas eu opto em morar aqui. Eu gosto de BH. Legal. Eu acho que BH me abastece, isso que você estava falando. O que tem de Belo Horizonte que é bom? Belo Horizonte é bom. Belo Horizonte é bom, tudo é bom em Belo Horizonte. A gente pode falar mal do nosso trânsito, mas não vem de fora falar não. Não vem, não. Aliás, eles não falam, né? Os paulistas, cariocas falam assim, não, que trânsito ótimo aqui. Eu falei, mas vem morar aqui todo dia que não é fácil, não. Não é fácil. Ô, Paula, vamos lá, vamos entrar um pouco nisso, porque essa popularização faz parte do projeto, né? Da Fundação Municipal de Cultura. Né? Sim, eles falando da trajetória, assim, dessa questão de divulgar a cultura mineira e tudo, eu acho importante. E tem uma coisa que eu acho que, quando a gente fala furar bolha, é tirar um pouco dessa coisa do teatro, que é para poucos, que é para uma classe social determinada. E a gente, assim, tem o teatro para os iniciados e para os iniciantes, tem para os dois. Isso, né? Um elimina o outro, um não é contra o outro. E eu acho que aí a Cangarau é fundamental na formação das pessoas no teatro, né? Assim, elas iniciam ali, têm o contato e aí elas gostam e vão tendo acesso a outros tipos, que talvez, se ela já visse um espetáculo que não está mais hermético, um pouco, mais experimental, talvez não gostasse, não gosta de teatro e não volta. Legal. Então eu acho que tem eu acho que tem isso, sim. E formação de atores, vocês também formam atores? Muitos, assim, não formação na escola em si, mas no trabalho conosco, né? Muitos atores começaram conosco, né? Muitos. Alexandre Cioletti, que é um grande ator hoje, respeitadíssimo, maravilhoso, ele começou conosco, né? O primeiro espetáculo dele foi uma comediona conosco, e depois vários infantis, e tantos, né? Muita gente. Felipe Cunha e tantos atores, Débora de Mello, nossa, muitos atores. Deixa eu aproveitar, eu vou chamar agora um depoimento de uma adolescente de 13 anos que está no teatro. Olha que legal, pensando um pouco nessa formação de públicos, de pessoas para o teatro. Vamos conferir então. Oi Elias, eu sou a Maria Luísa, tenho 13 anos de idade e vim falar sobre o Dia Nacional do Teatro. Eu sou aluna do teatro há 3 anos. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando eu entrei, tive um pouco de vergonha, mas depois a gente começa a se acostumar com o lugar e o ambiente. Foi muito incrível. Eu tive várias atuações para fazer, eu fiz muitos amigos, foi muito legal. A gente pode se sentir nós mesmos, a gente pode ser mais feliz, a gente começa a demonstrar nossos sentimentos, nossas diferenças. É muito legal mesmo e um montão de gente vai gostar, porque o teatro é muito importante e a gente se comunica com as outras pessoas, a gente se sente mais feliz. Eu tive muita insegurança mesmo antes, mas quando eu entrei no teatro, minha vida mudou quando eu entrei e foi muito legal mesmo. Foi a melhor experiência da minha vida. Ai, que lindo! Maria Luísa. E independente da Maria Luísa se tornar uma atriz profissional ou não, por que é importante uma criança fazer teatro? Teatro é tudo. Estou emocionado com essa menina. Porque teatro é tudo. Teatro é tudo. Teatro... Gente, você começa a viver as melhores coisas da sua vida. Você tem o direito, né? Você tem o direito de viver outros personagens, outras culturas, outro tudo. Você tem a possibilidade de viajar, né? De conhecer milhões de coisas através da interpretação de texto. E às vezes até, depois que você começa a fazer teatro, que você começa a estudar teatro, você começa a pegar um texto e ter várias formas de interpretar esse texto. E descobre essas formas de interpretar esse texto. E descobre o que é uma boa leitura. E descobre como é que você vai. Até onde que você vai. Até onde que isso está te dizendo uma coisa. É uma coisa incrível. Eu acho incrível. Eu jamais viveria sem teatro na minha vida. Maurício, por que é importante uma criança fazer teatro? Eu acho que, cara, assim, a questão do desinibir. A criança que faz teatro, ela é muito mais para fora, ela coloca muito mais as questões para fora. Coloca ela questionando as coisas, coloca ela de frente para os questionamentos, né? Então, assim, isso é muito importante porque
Imagina o que é o ser humano que não pensa, o ser humano que não questiona, o ser humano que não consegue falar, que não consegue pôr para fora. Isso. Então o teatro, eu acho que só isso por si só já é maravilhoso. E além de tudo, é o contato com as novas culturas, o contato com a experiência, né? Então assim, eu agora mesmo eu estamos fazendo uma peça que é o Maio, Antes que Você Me Esqueça, que é um espetáculo também diferentão que a gente faz, assim, e a gente fez Ouro Preto. E aí um festival de teatro. E teve uma criança de 10 anos que foi assistir, terminou o espetáculo, eles gravaram, eu até botei no meu Instagram, de tão emocionado que eu fiquei com a fala do menino, e ele falou assim, eu adorei essa peça, porque essa peça, ela mostrou pro senhorzinho, pro filho do senhorzinho, que ele precisa respeitar o pai. E eu vi isso e pensei, a gente precisa respeitar o pai da gente. E eu falei, caramba, olha isso, como que o teatro coloca a gente diante, né? Isso, muito bom. Então... Olha só, Paula, você, né, não só como administradora, produtora, mas como mãe, por que é importante uma criança fazer teatro? Olha, eu comecei a fazer teatro para desinibir. Minha mãe me fazia teatro, ela Não me é? achava muito tímida Sim. e me desinibia. Mas assim, eu acho que o teatro, para além dessa coisa imediata, né, da gente, mas é uma percepção de mundo, né? Assim, tem uma dimensão simbólica. Por meio do teatro você conhece outras culturas, por meio do teatro você tem acesso a diferentes literaturas. Pessoas né? diferentes pessoas também, não é? diferentes, exatamente, outros contatos. E por meio do teatro você é educado, né? É o aprendizado, né? Sua dimensão, sua consciência, sua construção como cidadã, ela vem também pela arte, pela cultura. E o teatro tem um papel fundamental nisso. Maria Luísa, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, né? A gente se emocionou aqui com o seu depoimento. Ilvio, também muito obrigado, viu, pela emoção. Eu que fico feliz. Emoção no ar, isso é importante. E a gente precisa ir para o intervalo agora. E na volta a gente tem giro de esporte, porque toda segunda-feira a gente fala de futebol aqui também e de esportes. E também nós vamos mostrar algumas, né, imagens dos dois espetáculos citados aqui pelo Ilvio e pelo Maurício também. Combinado? Daqui a pouco a gente volta. Intervalo, nossos comerciais, por favor, maestro.